Irmãos, às vezes a gente, presta atenção para cá, pessoal. Às vezes, quando a gente às vezes está com a nossa fé muito, às vezes, superficial, e que a gente começa a querer arranjar alguma justificativa para a gente continuar numa vida, às vezes, muito natural, para a gente não entrar num sobrenatural. Eu não sei se vocês observaram isso, que às vezes a gente, em alguns momentos que nos convém, a gente quer ser espiritual demais. Em alguns momentos que nos convém, a gente às vezes se torna muito natural. Vou dar um exemplo para você. Eu quero falar hoje para você sobre perseverança. Sobre a perseverança. Mas pastor, a fé não é o suficiente? A fé é muito importante, ela é um dos pilares do cristianismo. Sem a fé não tem cristianismo. Mas a fé, ela se torna eficaz quando ela é acompanhada com algumas virtudes, com algumas coisas. Ela tem que ser acompanhada com algumas coisas, e uma delas é a perseverança. Não adianta você ter uma fé sobrenatural se você não persevera nela. Ela se torna uma fé que desfalece pelo fato de você não perseverar nela. Então, muitas das vezes se eu chegar para você agora e dizer assim, olhe para a minha vida e para o meu exemplo de perseverança, e talvez possa passar pela sua cabeça, eu não vou olhar para homem, eu vou olhar para Jesus. Aí a gente diz assim, então olhe para Jesus, para o exemplo de perseverança dele. Aí você diz assim, mas Jesus é Jesus, né? Eu não vou me comparar com Jesus. E de qualquer forma, às vezes a gente cria algum escape para a gente continuar se apoiando naquilo que a gente precisa ser moldado, que a gente precisa ser ajustado. E às vezes é na nossa perseverança, às vezes é na nossa fé. Às vezes nós temos uma fé até boa, mas é uma fé que não dura nada mais, nada menos do que 1h30 de culto. Depois dali, a fé se acaba. É uma fé sem perseverança. É uma fé que muitas das vezes, quando custa ou quando demora algo acontecer na nossa vida, a gente desiste, a gente retrocede. Essa se chama uma fé sem perseverança. Então a fé, ela precisa ser acompanhada de perseverança. A gente vê Pedro falando nas suas cartas aos seus discípulos, dizendo para eles perseverar na fé. A gente vê várias vezes Paulo falando que nós devemos perseverar na fé. A gente vê Paulo dando instrução para o seu discípulo Timóteo, dizendo, Paulo nem disse olha para Cristo, ele começa a dizer, olha para mim. Como eu tenho perseverado na minha fé, sofri perseguições, sofri calúnia, sofri tantas coisas, mas, e Paulo termina dizendo, em todas essas coisas, Deus me livrou. Quando nós perseveramos na nossa fé, nós temos a garantia que Deus vai nos livrar de toda perseguição, que Deus vai nos dar a vitória de toda calúnia, que Deus vai nos dar a vitória de tudo que se levanta contra as nossas vidas. Deus vai nos dar a vitória. Porque escute algo que eu vou dizer para vocês, irmão. Nós cristãos, nós vamos ser perseguidos. Nós temos que ser conscientes disso. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mal compreendidos. Vão levantar calúnia de nós, vão mentir a respeito de nós, vão nos levar muitas das vezes até a tribunais, mentindo. Nós não vamos estar isentos da perseguição, nós não vamos estar isentos das coisas ruins, mas uma das coisas que a Bíblia nos ensina, e a gente vê Jesus nos ensinando, os discípulos de Jesus nos ensinando, foi perseverar na fé.
Escute algo que eu quero dizer para vocês. Tem coisas que Deus, Ele vai fazer na sua vida daqui a 10 anos. Não é para amanhã. Não é para a semana que vem. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida semana que vem. Mas se você não perseverar na sua fé, quando começar a demorar aquilo que você tem pedido para Deus, você vai desfalecer, porque a fé sem a perseverança, ela desfalece. É isso que eu quero ensinar para a igreja hoje. Eu não vou pedir para vocês olhar para Cristo, que vocês podem passar pelo coração de vocês e dizer assim: mas pastor, não tem como eu me comparar com Cristo. Cristo era o Deus, era Deus que se fez carne, como é que eu vou me comparar com Deus? Mas Ele era carne, irmãos. E todas as tentações que Ele sofreu, também nós sofremos. Ele era carne, Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas para quem está comigo há mais de 3 anos, sabe o que eu sofri os últimos 3 anos? Eu sofri calúnia, mentiram contra mim, foram ingratos, me perseguiram, me afrontaram, me chamaram de ladrão. Isso me fez parar? Isso me fez desistir? Isso me fez eu desanimar? Isso me fez eu parar de fazer a obra agora, porque está uma perseguição contra mim? Por que eu não parei? Porque a minha fé é acompanhada com perseverança. Nós temos que ter a perseverança na fé. É perseverar naquilo que a gente tem convicção. Você sabe a mulher que você é em Deus. Você sabe o homem que você é em Deus. Eu sei o homem que sou em Deus. Eu sei o pastor que sou em Deus. Então nada que as pessoas falarem, nada que as pessoas levantar calúnia, vai me atingir. Porque eu sei quem sou em Deus. Ah, mas pastor, pode mudar a cabeça de muitas pessoas que lhe admira, que lhe respeita. Pode eles contaminar muitas pessoas que lhe admiram e lhe respeitam. A Bíblia diz que sobre todas as perseguições e sofrimento, Deus nos livra de todas. É só deixar o tempo passar. E aí vem as lutas diárias, perseguição de demônio na nossa família, no nosso lar, perseguição de enfermidade, e vem tantas lutas que o cristão passa, e que parece que Deus não está curando, parece que Deus nunca vai dar a vitória naquela área que a gente pede, um sonho que nós temos, que muitas das vezes nós queremos para ontem, aquilo que Deus preparou para a gente, para daqui a 10, 15 anos, irmãos. Quem está comigo há muito tempo sabe que eu iniciei a igreja aqui batendo no púlpito e dizendo que Deus ia levantar nesse lugar uma grande catedral que ia comportar 1000 cadeiras. Vocês acham que eu já desisti? Vocês acham que eu já perdi essa fé? Mas Deus prepara coisas para a gente que muitas das vezes é para daqui a 15 anos. Para daqui a 20, para daqui a 5, requer que a gente persevere na fé e tenha a convicção daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Mas por que Deus não dá antes? Irmãos, para mim chegar ao pastoreio, Deus fez eu renunciar a muita coisa na minha vida, que doeu na minha carne, não foi fácil. Muita coisa eu tive que abrir mão da minha vida.
Muita coisa desse mundo eu tive que abandonar. Muita coisa que seria bom para mim, para minha família, eu tive que renunciar. Mas por que Deus vai te dar algo muito mais maior que Ele já te prometeu? Mas por que não já te deu? Deus está me preparando. Deus sabe que se me der agora eu estrago tudo. Ainda tenho muito que aprender, irmão. Ainda tenho muito que ser preparado por Deus. Ainda tenho muito que aprender. E muitas das vezes a gente quer algo para nossas vidas hoje, a gente quer uma empresa grande hoje. Deus vai te dar uma empresa grande, empresário, empresária. Mas Deus, Ele está te preparando o teu coração para quando tu chegar lá, tu não se corromper. Deus, Ele não quer perder o teu coração para as riquezas deste mundo. Ele primeiro prepara o teu coração, Ele prepara a minha vida, Ele prepara as nossas vidas para nos entregar aquilo que não venha estragar a nossa vida. Deus nos prepara. Mas para a gente alcançar as promessas de Deus e alcançar tudo que Ele prometeu, a gente precisa o que, irmão? Perseverar. A gente não podemos desistir daquilo que... Então não foi Deus que te falou. Então não foi Deus que te falou, que tu está desistindo. Então tu tem dúvida, tu acha que não foi Deus realmente que te falou. Porque se tu tiver certeza de que realmente Deus falou contigo, tu vai perseverar. Quando Davi foi ungido a rei, quantos anos ele passou? Passou décadas para ele se tornar rei. Ele não foi ungido a rei e quando foi com a semana seguinte ele ficou já reinando no reinado, não. Houve um preparo, houve muitos testes. E muitas das vezes nós ficamos nos testes, e Deus, Ele tem que nos preparar e fazer de novo o mesmo teste até um dia nós passar. Se nós não passar, nós não vamos herdar a promessa. A Bíblia diz que nós devemos ter paciência e perseverança para que quando tiver feito a vontade de Deus, aí depois disso, nós vamos herdar as promessas. Então não é herdar as promessas e depois fazer a vontade de Deus, não. É depois que fizer a vontade de Deus, nós vamos herdar as promessas. Segunda Pedro, vamos aqui em Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 5, o que é que ele diz aqui? Ele diz assim, 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, versículo 1, ou capítulo 1, o versículo é o 5, ele diz assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar sua fé à virtude. A virtude, aí ele continua dizendo, ao conhecimento. Ao conhecimento, ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, eles impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, seja
inoperantes e improdutivos. Como é que você quer liderar? Como é que você quer liderar 30, 40 funcionários se você não tem domínio próprio? Então, a promessa, ela se cumpre na nossa vida, não é só através da fé, é para nós acrescentar na nossa fé essas virtudes: domínio próprio, saber lidar com as pessoas, saber lidar com as diferenças, não querer que as pessoas se tornem igual a você, mas saber lidar com as diferenças das pessoas. Quando afrontado, saber se dominar. Saber ter uma palavra branda. E quando essas coisas for crescendo em você, você se torna o quê? Produtivo. Você começa a se tornar produtivo na sua vida secular, na sua vida ministerial. Ela necessita de quê? Domínio próprio. Muitas das vezes, irmãos, se há uma pessoa que mais lutou com domínio próprio, fui eu. E eu sei do que eu estou falando. Não é que alguém lutou, não é que alguém passou por isso, pela estupidez, pela ignorância. Eu passei por isso. Eu lutei contra isso. Então isso tinha que ser tratado na minha vida, para mim hoje poder liderar vocês. Para mim hoje ser um pastor. A paciência. Então, com a fé, ela precisa acompanhar algumas virtudes para que a gente não se torne uma pessoa inoperante ou improdutivo. Era isso que Pedro estava falando para os seus discípulos. Olha, essas coisas têm que estar crescendo dentro de vocês. Porque se essas coisas essas virtudes estiver crescendo dentro de vocês, aí vai impedir que vocês se tornem inoperantes, improdutivo. Mas dentro dela vocês viram que ele fala sobre uma virtude chamada perseverança. Ele diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude é o conhecimento. Então, buscar conhecer a Deus, buscar conhecimento. Ao conhecimento, ao domínio próprio. Ao domínio próprio, ao quê? A perseverança. E você tem que perseverar naquilo que você quer. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos para ontem aquilo que Deus preparou para nós daqui a uns anos. E quando não acontece na nossa vida, o que é que a gente faz? Desiste. E aquilo nunca vai acontecer, porque você desistiu. E o pior, a Bíblia diz que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer neles. Diga misericórdia mesmo. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 6. Cadê Hebreu? Cadê Hebreu? Tá aqui. Hebreu capítulo 6. Versículo 12. Olha o que aqui Hebreu fala aqui. Olha aqui o que Paulo fala aos hebreus. Ele diz desse jeito. Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele diz assim. Vou esperar você caçar aí. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim:
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aquele que por meio da fé e da perseverança, em umas versões tem paciência, né? Receba a herança prometida. Como que nós vamos receber a herança prometida? Perseverando, tendo paciência com o tempo de Deus. Tendo paciência com o tempo de Deus. Tendo fé. Confiando em Deus. Crendo que Ele está agindo ao teu favor. Compreendendo Deus, sendo compreensivo com Deus, admitindo que você não está preparado para aquele momento, para aquilo que você quer, e que você precisa ser tratado em algumas áreas para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Por que muitas das vezes demora? Porque a gente não quer se preparar, a gente não quer mudar naquilo que precisa ser mudado na nossa vida. E é por isso que uma das coisas que mais demora na nossa vida, a promessa de Deus para a nossa vida, é porque nós não queremos, sabe, irmão, admitir que precisamos mudar naquela vida. E começamos a se comparar com outras pessoas. Eu conheço empresários que meteram os pés pelas mãos e que hoje estão desviados. Estão com a sua empresa desviado, porque não era a hora. Já conheço outros que meteram os pés pelas mãos e faliram. Porque quer fazer as coisas na força do seu braço. Não confia que Deus está trabalhando. E que muitas das vezes depende da nossa mudança, que muitas das vezes depende de nós primeiro agradar a Deus, para depois Ele nos conceder a promessa. Ele diz na sua palavra, Ele diz: olha, depois que vocês tiverem feito a vontade de Deus, herde as promessas. Então, é necessário ser trabalhado a nossa vida para muitas áreas da nossa vida. É necessário ser trabalhado coisas nas nossas vidas. Cara, meu Deus, eu não tenho uma carreira empresarial, eu não tenho uma carreira profissional. A minha carreira é ministerial. Mas eu escolhi isso. Eu escolhi priorizar e agradar a Deus desde o dia que eu aceitei Jesus, irmão. Eu renunciei tudo na minha vida. Chegou um ponto de eu dizer assim: eu não consigo mais viver, a não ser se não for da obra, porque eu não consigo fazer nada, o meu coração não fica em paz, e eu abandonar as coisas de Deus para fazer os meus interesses. Então, aquilo dali já era o quê? Um chamado pastoral. Eu conheço pastores, amigo meu, que consagra pastor por aí, que hoje caíram em adultério. A Bíblia diz que ai daquele que impor a mão precipitadamente. Não é a hora, não é o momento. Há um tratamento que Deus faz na nossa vida, para a obra dele não ser escandalizada. Mas pastor, por que tem muita obra aí sendo escandalizada? É porque não foi Deus que levantou, essa é a verdade. Foi o homem. Foi o homem, na força da sua vontade, na hora errada, no momento errado. Quando é a hora de Deus, tudo dá certo. Quando é a hora de Deus, tudo prospera. Hebreus capítulo 10. Vamos ler do 35 em diante. Só passa aí mais para frente lá, o capítulo 6, vamos lá até o 10. Então, se você, irmãos, preste atenção para cá, eu quero tratar a sua vida, eu quero tratar você. Se você
não tiver confiança em Deus, você vai achar que tem e não tem. A confiança em Deus é quando você confia. Irmãos, eu estou aqui, eu confio. Agora me diz uma coisa, olha para mim, para cá. Me diz uma coisa. Tem alguma possibilidade humana? O Jefferson até está construindo a casa dele aqui do lado. Tem uma outra casa aqui atrás, que se eu for comprar vai ser um absurdo. Se eu tiver que aumentar a igreja nesse local, vou ter que comprar 2 casas, não é nem 2 terrenos, para derrubar. Há alguma possibilidade humana para a nossa catedral ser construída aqui? Não. Mas eu confio em Deus. A minha confiança está nele, então eu permaneço confiando nele, não por vista, mas pelo Deus que eu sirvo. A Bíblia diz que nós não devemos caminhar por vista, e sim por fé. Então temos que ter confiança. Confio nele. Talvez não seja nesse terreno, Deus está preparando alguma área de terra por aqui por perto para nós, não sei. Eu confio nele, eu tenho que manter a minha confiança nele. E isso me faz perseverar. E isso acompanha a minha fé, porque a minha fé tem que ser acompanhada com perseverança. E aí diz aqui no capítulo 35, diz: por isso não abro mão da confiança que vocês, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Continuo confiando, a Bíblia diz que ela será recompensada, a minha confiança nele. No versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. É depois que tiver feito a vontade de Deus. Qual é o meu esforço agora, pastor? É fazer a vontade dele. E aí diz assim no 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Olha o que é que Deus diz para quem retrocede, para quem desiste, para quem naufraga na fé. Deus não se agrada em quem retrocede. Ele disse assim: eu não me agradarei dele. E aí Pedro, motivando os seus discípulos, ele continua dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e somos destruídos, mas dos que crê e somos salvos. Aleluia, irmãos, aleluia. Em 1 Timóteo capítulo 1, do 18 ao 19, Paulo ele fala isso ao seu discípulo, sobre o naufragar na fé. Ele usou uma analogia de um navio que sai de um porto para se atracar em outro porto. E ele usa essa analogia dizendo assim: aqueles que não perseverar, que não tiver uma sã consciência, e ele começa a falar várias coisas, e diz assim: aquele que não perseverar, vai naufragar na fé. Ele vai naufragar antes de ser atracado lá na promessa, lá no porto final. Ele não diz bem com essas palavras que eu estou dizendo, mas vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, do 18 ao 19. Vamos caçar aqui, 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, 18 ao 19.
1 Timóteo, viu, irmão? Capítulo 1, do versículo 18 ao 19. A gente vê o exemplo de Paulo. Paulo ele diz algo interessante. Ele diz assim: olha, pessoal, olha, ele escreve a última carta dele dizendo assim: cumpri a carreira, guardei a fé, e agora eu parto para receber a recompensa. Paulo foi um exemplo de pessoas, de um cristão que perseverava. E ele fala essa mesma coisa para Timóteo. Ele manda uma carta para Timóteo dizendo, versículo 18, ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo a profecia, já proferida a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Tem gente que acha que eu sou muito chato, quando entra no meu carro que eu digo: olha, bote o cinto. Ah, mas o pastor é chato demais. Irmãos, eu não sou bobo, não fala, mas pensa. Tem gente que me acha chato quando eu estou andando 1h da madrugada por aí, que não tem um carro no meio da rua, o sinal fechou, eu paro. Não está fechado? Não é errado passar no sinal vermelho? Mas não tem nenhum carro, mas não é errado. Mantenha a fé e a boa consciência. Vocês estão me compreendendo? Eu não quero saber se está passando o carro naquela hora ou não. Eu quero manter a minha boa consciência. Eu não quero ter uma consciência que errei e que dei um jeitinho para o meu erro. E aí Paulo ainda adverte, dizendo assim: por causa disso muitos naufragaram na fé. Por causa disso muitos deixaram a fé, abandonaram a fé, porque não conservaram a boa consciência. Isso é um conselho que ele dá para Timóteo. Timóteo, 2 Timóteo, a segunda carta que ele manda para Timóteo também. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, tá? Capítulo 3, versículo 10. Paulo, ele era um cara muito ousado, porque ele se dava como exemplo. Eu sei que Paulo errava também, como eu, em algumas coisas, mas naquilo que ele acertava, ele se dava como exemplo. E ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta para Timóteo, ele escreve dizendo: mas vocês têm seguido, mas você, o filho dele, né, Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Ele estava dizendo: olha, Timóteo, você tem visto como eu tenho sido, você tem visto, meu filho, a minha conduta. Eu não vivo me corrompendo, eu não vivo com mentira, eu não vivo falando palavrão, eu não vivo com piadas imorais, eu não vivo desagradando a Deus com as minhas atitudes, eu não vivo com rebeldia. Olha, meu filho, tu está me vendo a minha conduta, tu tem visto a minha paciência, tu tem visto, Timóteo, a minha perseverança. Ele se coloca.
E no versículo 11 ele diz assim: as perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, em Icônia, em Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas estas o Senhor me livrou. Agora eu me coloco para vocês: quantas perseguições vocês viram eu sofrendo nos últimos anos? Quantas calúnias, quantas mentiras? Eu tenho caráter. Eu não me igualei. Eu tenho caráter. Eu me calei. Porque eu tenho caráter. E vocês viram isso. Vocês não viram tomando satisfação de ninguém. E por que quando acontece alguma coisa com você, você quer ir tomar satisfação com um, com o outro? Por que quando as pessoas falam mal de você, você quer ir lá, porque prova, fica calado. Quando você faz isso, você se iguala. Fica calado e aí mantém a tua confiança em Deus. É Deus que vai revelar. É Deus que vai fazer acontecer. É Deus que vai mostrar. O tempo passa, Deus mostra tudo. É Deus que vai fazer as coisas acontecer. Para de ser que nem o neto da vovó. Vocês já viram o neto da vovó? Já viu aquela história? Diz que era um dia de Natal. E aí a vovó foi botar o menino para dormir. Era um pequeno de 6 anos e o outro mais de 12 anos. E o pequenininho de 6 anos disse, a avó dele: meu filho está aí, ore antes de dormir. Aí o de 12 anos foi orar baixinho, o de 6 anos disse: meu Senhor, bem alto, parecia que estava morrendo. Meu Senhor Jesus, eu queria uma bicicleta, me deu uma bicicleta de Natal. E um bichinho de 12 anos disse assim: cala a boca, fala baixo, Deus não é moco não. Ele disse: mas a vovó é. Não precisa você olhar para o teu discípulo e dizer: estou orando por ti, você vai se converter. Precisa disso não. Tu quer o quê? Dar um jeitinho? Ore e só confie que Deus vai agir. Vocês estão me compreendendo? Confiança em Deus, é ter a confiança nele. O bichinho dando uma indireta para a avó dele, né? Vou orar aqui, mas ele não estava nem pedindo para Jesus. No fundo ele estava querendo convencer, não era Jesus, era a avó dele. Então a Bíblia diz que Paulo disse assim: de todas estas Deus, o Senhor me livrou. Irmãos, olhe, de todas as lutas que se levantar contra a tua vida, escute, confia em Deus, irmão, por favor. Não dá vontade de pedir, pelo amor de Deus, confia em Deus, para de dizer que não vai acontecer. Confia. Que confiança é essa que você tem em Deus? Confia nele, vai acontecer. Ora, é impossível, vai acontecer. Mas não quero saber se é impossível. Impossível é o que Deus faz. O possível nós faz. Vai acontecer na sua vida, mulher. Vai acontecer na sua família, mulher. Vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua vida financeira. Vai acontecer, creia. Não vai chegar para o teu patrão dizendo: ai meu patrão, eu estou orando tanto para o senhor me dar um aumento. Não, está nada, tu está dando uma indireta para ver se ele te aumenta o teu salário. Confia em Deus, ora só para Deus, não diga para o seu patrão não. Vocês estão me compreendendo, irmão? Confiança em Deus. E Ele vai fazer. Ah, mas pastor, olha aí o que é que está acontecendo, pastor. O senhor vai deixar isso assim? O que é que as pessoas não vão pensar do senhor? Um monte de gente está pensando errado. Eu digo: olha, irmão, eu lembro que eu disse até para uns 2 discípulos meus na época, eu digo: olha, quem não confiar no meu caráter, eu não quero nem que esteja comigo. Procura outra igreja. Nem quero que esteja comigo. Vai ficar comigo fazendo o quê? Atrapalhar a minha vida e se atrapalhar? Não é verdade, irmãos? A única coisa que eu falei aqui na igreja que muitos irmãos sabem, eu disse desse jeito: vocês não sabem de nada. Eu sei do que está acontecendo, então cuide da vida de vocês.
Vocês não sabem de nada. E eu não tinha que estar revelando as coisas. Vocês estão me entendendo? Aí, mas a minha confiança estava nele. Era ele que estava ao meu favor e me dava a vitória sobre tudo. Imagina tu vai para o médico, olha para o médico lá e diz: doutor, eu orei tanto ontem à noite para o senhor me dar o remédio certo. Então, orou para o médico ou foi para Deus? Então vamos ter confiança em Deus. Para encerrar, irmãos, 2 Hebreus 12, 2. Hebreus 1:12. E o versículo é o versículo 2. Hebreus capítulo 1:12 e o versículo é o versículo 2. Vamos ler esse último para nós encerrar. Quando você está orando pela sua saúde, os teus olhos estão fitos no médico? Quando você está orando pelo um aumento no seu trabalho lá, você está com seus olhos fitos no seu patrão? Versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Me diz alguém que suportou mais sofrimento do que Jesus. Ele perseverou no sofrimento, desprezou a vergonha, e depois de tudo isso, a Bíblia diz que ele se senta ao trono, do lado do trono de Deus. No trono de Deus, à direita do Senhor. Então ele recebeu a promessa, ele não naufragou na sua fé. O que eu quero que você compreenda hoje, igreja, eu ia trazer uma mensagem bem pentecostal hoje para a igreja, assim, sabe? Do reteté. Mas Deus disse assim: não, eu quero que você ensine direitinho a respeito disso para a igreja. Deus falou comigo nitidamente hoje de manhã o que eu deveria trazer para a igreja. Então eu queria que vocês entendessem uma coisa, preste atenção. Tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus falou ao teu coração, tudo que realmente tu sentiu que foi Ele mesmo que falou ao teu coração, e que já está às vezes com anos e parece que não acontece, Deus ele te trouxe aqui para te dizer: persevere na fé, porque quando você tiver feito a vontade de Deus, vai herdar a promessa. Eita, glória a Deus. Escute, eu sei que muitos aqui talvez não estejam mais comigo daqui a alguns anos, que às vezes viaja, às vezes talvez você seja até enviado já para uma outra missão, lá para a África do Sul. Mas eu vou te dizer um detalhe: se você continuar comigo mais daqui a alguns anos, vocês vão ver tudo que eu comecei falando no início da igreja se cumprindo. Tudo, vocês vão olhar assim e dizer: rapaz, bem que o pastor falava. Esses dias eu fui lá no pastor Nilson, e aí, esses dias não, outros dias aí atrás, fui lá no pastor Nilson, e aí eu sentei com ele lá atrás conversando, e o Gustavo ajeitando um som lá, e aí ele pegou: Macedo, vem cá. A Yolanda vai lembrar disso que ele falava. Aí eu saí, né? Eu disse: vem cá, vem ver um negócio aqui. Aí me chamou lá para o prédio que está construindo do lado ali, né? Aí disse: vem ver aqui o banheiro. Aí eu entrei no banheiro, parecendo banheiro de aeroporto chique, parecendo banheiro do shopping.
tudo no mármore, coisa mais linda, espelhozão na parede assim, a coisa mais linda. Aí ele olhou para mim e disse: lembra, Macedo, do que eu falava? Que nós ia construir um banheiro todo de mármore e ia ter um espelhão. Lembra naquele tempo que eu falava? Eu digo: lembro. Isso vem aqui em cima, aí saímos subindo os pisos aqui que vai ficar a salinha das crianças. Olha aqui, ó, aqui, ó. Aí, lá em cima disso, olha daqui que eu vou fazer as reuniões de pastor, vai ser aqui em cima. E aí ele começou a mostrar: tu lembra de tudo isso que eu falava? Eu digo: lembro de cada palavra que o Senhor falava. Os anos se passou, ele perseverou e hoje está herdando as promessas. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. Sou grato a ele até hoje, irmãos. Você não imagina o tanto que eu me sinto bem quando eu estou com ele. Quando eu estou conversando com ele, quando eu sento com ele. Porque eu saio de lá com uma fé tão aguçada. Há uns anos atrás eu dizia desse jeito assim: nós vamos forrar a igreja e vamos climatizar a nossa igreja. O calorzão descendo, eu tirava brincadeira com vocês, lembra? Digo: sabe por que é esse calor, irmão? Eu dizia: é para vocês lembrar de orar pelos nossos ar-condicionados. Aí entrou a pandemia, impossível. Bom, já estava ruim sem pandemia, agora com a pandemia, agora que vai demorar mais nós forrar a igreja e climatizar a igreja, né? Coitada, renda da igreja, meu irmão, só misericórdia. Não tinha o quê? Não tinha como. Os olhos humanos, nada disso aconteceu. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês se espelhar, para vocês verem o que acontece quando Deus quer, quando chega a hora. Em pleno ano de pandemia, forremos a igreja todinha e climatizemos. Agora me diz uma coisa: foi homem ou foi Deus que fez? Deus, que era impossível. Irmão, sabe quanto é que está um A desse hoje? Está 9.800, um A desse, Sabe quanto nós gastamos com forro e ar-condicionado? Eu fiz a conta com a pastora, nós gastamos 23 mil reais aqui. Agora, de onde é que veio esse dinheiro que eu não estou entendendo, irmãos? Sabe o que é, irmãos? Quando Deus quer fazer, Ele faz, na hora que Ele quiser, Ele faz, e acabou. Se Deus disser assim, vai ter uma catedral ainda daqui para o mês 6, irmãos, Deus, Ele faz um ribuliço aqui, e nós faz uma grande igreja aqui, rapaz, é assim, ó, num piscar de olho. Só que não chegou o momento. Deus tem que tratar muita coisa ainda na minha vida, Deus ainda tem que tratar muita coisa no meu coração, Deus tem que me lapidar muitas coisinhas. Deus tem me ensinado muito os últimos 3 anos, mas Ele tem que me ensinar mais ainda, para quando Ele enviar as multidões, eu não estragar tudo. Está entendendo? Então, da mesma forma, é com todos os filhos. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus.